Amém. Fez um convite para essa noite. Deus pela vida da minha esposa, da minha filha que me acompanha hoje. Deus seja em tudo louvado. Já ouvimos Deus falando de muitas formas essa noite, e eu creio que Deus ainda tem para nós uma palavra. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no texto que foi escolhido como tema para essa campanha. 33:6. Escrito pelo profeta Jeremias Jeremias. 33:6. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33. Jeremias, capítulo 33, versículo de número 6. Os que acharam, digam graças a Deus. Jeremias 33, versículo 6, diz assim a Bíblia: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, eu sararei e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Tome seu assento, então, aqui da sua missão. Glória a Deus. Já a gente faz uma oração. Se Jesus não voltar, a gente volta para casa abençoado. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, e é fato que é um texto por algumas vezes pregado, por algumas vezes meditado, e quem está profetizando aqui é Jeremias, para que a gente possa compreender um pouco melhor do que está acontecendo aqui. Se faz necessário a gente voltar no segundo livro dos Reis, do capítulo 22 até o capítulo 25, quando no capítulo 22 o rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Quem era Josias? Josias era filho de Amon e neto de Manassés. Esse registro está no capítulo 21 do segundo livro dos Reis. Amon aprofundou o povo de Deus na idolatria, ofereceu sacrifício humano a ídolos. Quando Amon morre, quando Manassés morre, quem começa a reinar é Amon, pai de Josias, porque Manassés que introduziu a idolatria e o culto pagão no meio do povo judeu, no meio do povo hebreu. E é interessante dizer que quando Manassés morreu, Amon começou a reinar, e Amon é o pai de Josias, e ele fez muito pior do que o seu pai Manassés, de forma que 2 dos seus homens, dos seus soldados que estavam ali servindo ele, se levantou contra o próprio Amon e o matou. E quem começa a reinar no capítulo 22 do segundo livro de Reis é Josias, com 8 anos de idade. A primeira coisa que Josias faz é reparar que o templo de Deus estava deserto e também em ruínas. Então ele fala para o seu escrivão, por nome Safã: vai até Uquias, o sumo sacerdote que está em Anatote, manda ele contar a prata que está na casa do Senhor, para que dê os construtores, para que repare o templo de Deus. Foi quando Uquias estava contando a prata que ele encontrou o livro da lei. O livro da lei estava no meio do tesouro, na casa de Deus. E o cenário do tempo era: o povo havia se corrompido na idolatria, haviam abandonado os caminhos de Deus. Mas independente do tempo ter passado, o povo se corrompido, a palavra ainda estava no meio do tesouro, porque o tempo pode passar. Muita gente pode se corromper, mas nada tira a garantia e o valor que há na palavra de Deus. E é verdade que a Bíblia diz que Uquias pega o livro e dá a Safã e manda entregar a Josias. E quando Josias recebe o livro, ele fala para Safã: leia para nós. Quando a Bíblia diz que Safã começa a ler o livro da lei, Josias rasga as suas vestes e diz: Deus está irado com esse povo, porque esse povo virou as costas para Deus.
A Bíblia diz que então Josias manda Safã voltar até Ilquias e consultar a Deus. O que eu preciso que você entenda é que Ilquias, o sumo sacerdote, estava em Anatote, e Anatote significa casa da resposta. O que Josias estava dizendo é: vai até a casa da resposta e busque resposta de Deus para nós. O problema é que tinha nome de casa da resposta, mas não tinha aquele que respondia. E triste é quando alguém tem o nome de templo do Espírito, mas já perdeu a presença do Espírito. Tem nome de cristão, mas já perdeu a essência de Cristo. A Bíblia diz que então Ilquias fala para Safã: vamos descer a região baixa de Jerusalém, até a casa da profetisa Uda. E quando eles desceram até a casa da profetisa Uda, a profetisa já saiu para o lado de fora, dizendo: Deus está irado com esse povo. Mas diz aquele homem que, ao ouvir a leitura do livro da lei, e rasgou as suas vestes, que eu pouparei de ver o mal sendo derramado sobre Israel. Eu preciso que você entenda que quando o sacerdote entendeu que não tinha a presença daquele que responde na casa da resposta, ele disse: vamos descer a região baixa de Jerusalém. O que ele estava dizendo é: não está em cima, está embaixo, mas lá embaixo tem alguém que tem vida com Deus. Não está em cima, está embaixo, mas quando abre a boca, a terra ouve a voz de Jeová. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E é verdade que tem muita gente em cima que já perdeu a presença, mas o fato é que de nada vale estar em cima sem a presença, mas vale é ter a presença mesmo estando embaixo. Oh, glória a Deus! Você acredita que Deus está falando nessa noite? Então eu quero profetizar. Alguém pode olhar para você e está dizendo: não tem lugares, não tem posições, não tem cadeiras elevadas, não tem nome, não tem título. Mas quando decidir ouvir a voz de Deus, vai dizer: vamos até a casa daquela mulher de Deus, vamos até a casa daquele homem de Deus. Porque o que vale não é a posição, o que vale é ter a presença de Deus na vida. Segure a mão desse irmão que está do seu lado e fala: de nada vale o título se não tiver a presença. Aleluia. Eles recebem, interessante dizer que nem contaram o que estava acontecendo, mas a profetisa tinha tanta intimidade com Deus que já saiu profetizando. É interessante dizer que é esse mesmo Josias que restaurou o culto ao Senhor, restaurou o templo de Deus, que no final da sua vida ele termina mal. Por quê? Porque ele se decide a sair para guerrear contra Neco, que era rei do Egito. E aí Deus dá uma direção para ele e diz: olha, não saia para pelejar contra Neco. Porém, ele desobedece à voz de Deus, e nessa desobediência ele sai para a peleja, e Neco mata Josias na peleja. Uma flecha alcança o seu coração e ele morre na peleja. A Bíblia diz que Josias tinha 2 filhos. O primeiro filho chamado Jeoacás, o segundo filho chamado Eliaquim. Quando Josias morreu, nomearam Jeoacás como rei no seu lugar. E a Bíblia diz que Jeoacás fez aquilo que era desagradável aos olhos de Deus, pelo que o rei Neco levou ele cativo para o Egito. Quando o rei Neco levou ele cativo para o Egito, o rei Neco colocou o segundo filho de Josias para reinar, e o nome desse filho era Eliaquim. A Bíblia diz que então ele começa a pagar tributo para o rei do Egito, e nessa amizade, nessa aliança, o rei do Egito muda o nome de Eliaquim para Jeoaquim. O nome Eliaquim significa Jeová levanta. O nome Jeoaquim significa Jeová estabelece. Eliaquim, Jeová levanta, e Jeoaquim, Jeová estabelece. O problema é que aqui nós vemos que não é Deus que está levantando, não é Jeová que está levantando. E por isso a Bíblia diz que então veio o rei da Babilônia, Nabucodonosor, sitiou a casa de Judá.
E a Bíblia, e segundo a história, também diz que nem sepultamento digno de um rei Jeoaquim teve. Foi levado para fora da cidade, foi morto ali, nem um sepultamento teve. Jeoaquim teve um filho, e ele deu o nome do seu filho, o mesmo nome que ele tinha, Jeoaquim. Quando Jeoaquim morreu, o seu filho Jeoaquim começou a reinar. E a Bíblia diz que ele fez também o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que Nabucodonosor levou ele cativo para a Babilônia. E aí ele colocou o seu tio, o tio de Jeoaquim, para reinar. E o nome do tio de Jeoaquim era Matanias. E aí o rei da Babilônia, Nabucodonosor, também mudou o nome de Matanias para Zedequias. Zedequias está reinando, e é nesse contexto que está o capítulo 33 do livro do profeta Jeremias, quando o rei Zedequias está reinando. Para que possamos compreender todo esse cenário, se faz necessário voltar ao capítulo 1, quando Deus decide vocacionar quem? Jeremias. E quem era Jeremias? Jeremias era o filho do sumo sacerdote Ilquias, que estava em Anatote. Lembra que eu disse que Anatote significa a casa da resposta? É mais ou menos assim. Deus olha para a casa da resposta e diz: não tem quem responde, então eu vou mudar esse negócio, eu vou levantar um profeta na casa da resposta. O que Deus estava dizendo é: eu estou cansado de ver títulos sem essência. Eu estou cansado de ver templos que são chamados pelo meu nome sem a minha presença. Pois bem, vou levantar um representante na minha casa. Deus está falando aqui essa noite: quando entrarem nesta casa, ouvirão da boca de profetas e profetisas a voz do Senhor. Segure a mão desse crente que está do seu lado e fala: quando alguém lá de fora, fala com mais força, quando alguém lá de fora pisar aqui dentro, é a sua boca que Jeová vai usar para que ouçam e saibam que Deus ainda tem profetas e profetisas na terra. Quem acredita nessa palavra, levante as suas mãos e adore o Deus que te chamou, te vocacionou para o ministério. É interessante poder dizer que é nesse contexto onde não havia quem responde na casa da resposta, que Deus levantou o profeta Jeremias. E a princípio Jeremias até quis fugir do chamado, porque Jeremias disse: ah, Senhor, eu não passo de uma criança. E a Bíblia, no capítulo 1, versículo 8 do livro do profeta Jeremias, diz que Deus estendeu a sua mão e colocou a sua palavra na boca de Jeremias. E é interessante observar que a partir do versículo de número 8, o Jeremias que outrora dizia: eu não posso, porque eu não passo de uma criança, parou de dar desculpas para o Criador e começou a abrir a boca para profetizar. Eu entendo logo então que Jeremias só dava desculpas enquanto a palavra não estava nele, porque quando a palavra estava em Jeremias, houve um momento nesse livro que Jeremias disse: eu até quero parar, mas quando eu quero parar, existe um fogo que arde nos meus ossos. E que fogo é esse? É o fogo implantado pela palavra de Deus. Então Jeremias dava desculpas porque a palavra ainda estava do lado de fora. Todas as vezes que eu vejo um crente dando desculpas para não cumprir o propósito, eu entendo a palavra ainda está do lado de fora, mas eu profetizo: a palavra vai entrar ainda que você não queira, e vai inflamar a tua alma. A Bíblia diz que então, depois que a palavra entrou para dentro de Jeremias, Deus pergunta para ele: Jeremias, você está vendo o que? Ele diz: eu estou vendo uma vara de amendoim. E aí Deus pergunta, fala para ele: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. E aí, se eu perguntar para os irmãos assim: o que tem a ver a palavra amendoeira com a palavra velar, automaticamente os irmãos vão dizer nada. Mas quando nós buscamos na origem da palavra no hebraico, a palavra amendoeira é escrita Ishaqued, a palavra velar Ishoked. O que faz diferença entre uma palavra e outra é apenas uma letra.
Na palavra amendoeira, Ishaqued, a letra A. Na palavra velar, Ishoqued, a letra O. Quando Deus usou a letra A, Deus estava dizendo: eu sou Alfa, eu sou Altíssimo, eu sou amado, eu sou amoroso. Quando ele usou a letra O na palavra Ishoqued, velar, ele estava dizendo: eu sou onisciente, eu sou onipresente, eu sou onipotente. Mas quando ele usa a palavra Ishaqued e a palavra Ishoqued, ele estava dizendo: Jeremias, eu sou Deus que velo sobre cada letra da minha palavra para se cumprir. Sabe o que Deus está dizendo na minha boca essa noite? Eu não estou nem aí se alguém acredita ou não naquilo que eu te prometi. Se você acredita, é suficiente para viver o cumprimento da promessa. Cumprimento da promessa. E aí Deus dá uma segunda visão, pergunta para ele: você está vendo o que agora? Ele diz: estou vendo uma panela que está fervendo, virada do norte para Jerusalém. E Deus disse: viste bem, porque do norte eu suscitarei o mal sobre Israel. Quem conhece o contexto do livro do profeta Jeremias sabe que caminha em uma transição, em várias vezes uma transição entre profecias de redenção e também profecias de juízo. Deus promete o juízo, mas também promete a restauração. É verdade, como também foi cantado aqui no louvor, Jeremias capítulo 18 é um dos exemplos. No capítulo 1, Deus promete o juízo. Em Jeremias capítulo 18, Deus promete o juízo e também a restauração. Quando do versículo 1 ao 5, Deus disse ao profeta: levanta e desce à casa do oleiro, porque ali eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu me levantei e desci como ele tinha me dado ordem. E chegando eu vi o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. Quando o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, ele começou a dar forma a um outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. E disse Deus: eu preciso que você entenda algumas verdades aqui. A primeira verdade é que quando Deus se manifestou a Jeremias dizendo: levanta e desce, o que Deus estava dizendo é: quando a minha palavra se manifesta, a minha palavra dá direção, a minha palavra dá direcionamento. O que Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: você está envolvido num cenário e você pergunta para Deus: Senhor, qual é a atitude que eu devo tomar? O que eu devo fazer? E Deus está dizendo: eu manifestarei a você a minha palavra, e a minha palavra vai te dar direcionamento. Então levanta a mão que eu estou profetizando: Deus vai te direcionar. E se você acredita, com as mãos levantadas, entenda. Mantenha as suas mãos levantadas. Quando o homem pensa algo, ele tenta, e tudo que tenta com a possibilidade de dar errado. Agora, quem ouve a voz de Deus e obedece, não tenta, faz para dar certo. O que eu estou dizendo é: a palavra que vai te direcionar não vai te fazer tentar, vai fazer para dar certo, vai fazer para dar certo, vai fazer para dar certo. Deus diz: levanta e desce. Sabe o que é interessante ali? Que quando Jeremias desce e chega na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando sobre as rodas. E eu preciso que você entenda: se o oleiro representa a Deus, a casa do oleiro representa a casa de Deus. Então segue comigo essa linha de pensamento. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando no vaso. E aí tem gente que pensa assim: não, o oleiro começou a trabalhar a partir daquele dia, a partir daquela hora. E o oleiro estava dizendo: você nem tinha chegado, você nem sabia, você nem tinha visto, mas a minha mão já estava trabalhando. O que eu estou dizendo aqui hoje é: talvez você está orando por alguém da tua casa, por alguém da tua família, até mesmo alguém que um dia esteve na casa do oleiro e hoje se encontra fora, e ele está dizendo: você não está vendo, mas a minha mão está em movimento. Você não está vendo, mas a minha mão está agindo. O oleiro já estava trabalhando. Sabe o que é interessante? Que não é a mão do lado de fora do vaso que dá forma ao vaso.
é a mão do lado de dentro que dá forma do lado de fora. Sabe o que Deus estava dizendo? É a minha mão do lado de dentro. Você não está vendo, mas Deus já está tocando na alma de alguém. Você não está vendo, mas Deus já está tocando no espírito de alguém. Você não está vendo, mas Deus já está tocando no Ramacanda Lavada Súria. É Deus dizendo: se prepara, porque aquele vaso vai dizer: eu quero servir a esse Deus que você serve. Segure a mão desse crente que está do seu lado e fala para ele: você não está vendo, mas a mão de Jeová já está agindo. E não está trabalhando de fora para dentro, trabalhando de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Só você que acredita. Eu vou te dar 1 minuto para você levantar as mãos. E por 1 minuto render glórias a Deus. Porque Ele está dizendo: filha, descansa. Porque você não está vendo, mas eu já estou agindo. Já estou operando. Olha a mão, olha a mão. Olha a mão do oleiro agindo. Amando como Durachabadas. Olha a mão do oleiro quebrando o coração de pedra. Olha a mão do oleiro quebrando a prepotência, a arrogância, a altivez. Olha a mão do oleiro movida a teu favor. Você não está vendo, mas a minha mão está agindo. Amando o que manasce. A mão do lado de dentro dá formato do lado de fora. É interessante porque o formato que o oleiro dá é o que traz identidade para a madeira de barro. Dependendo da forma que o oleiro trabalhava, vão olhar e vão dizer: é uma botija. Dependendo da forma que o oleiro trabalhava, vão dizer: é uma bacia. Dependendo da forma que o oleiro trabalhava, vão dizer: é um vaso. Porque é o trabalhar do oleiro no vaso que dá identidade ao vaso. O que eu estou profetizando é: você não vai ser um eco, você vai ser uma voz. Deus vai te dar uma identidade própria. Deus vai te dar uma identidade própria. E quando eu olhar para você, eu vou dizer: isso aí é coisa de Deus. Isso aí é coisa do céu. A mão trabalhando. E é interessante que tem gente que pensa assim: não, se está na casa de Deus, não pode quebrar. Se está na casa de Deus, não pode falhar. E é interessante que o vaso está na casa do oleiro, na mão do oleiro, mas o vaso ainda se quebra. Porque o fato de você ter relacionamento com Deus não faz com que você perca o seu lado de humanidade. E aí tem alguém que se porta como se fosse de ferro. E Deus está dizendo: eu não tenho vaso de ferro, eu tenho vaso de barro. O vaso está na mão do oleiro, o vaso se quebra. E a Bíblia diz que o oleiro começou a fazer. Sabe o que era esse se quebrar? Não diz que o oleiro quebrou, diz que o vaso se quebrou. Esse se quebrar é o período em que o povo se distanciou do propósito divino e começou a cultuar outros ídolos, abandonando o culto a Deus de lado. E aí Deus disse: vou permitir se quebrar. Só que aí Jeremias escreveu dizendo: eu vi que depois que se quebrou, o oleiro começou a dar forma a um outro vaso. Sabe que coisa? Sabe o que é lindo aqui? Que a Bíblia não diz começou a dar forma de novo, porque se fizesse de novo seria o mesmo vaso. Mas a Bíblia diz começou a dar forma a um outro vaso. A matéria é a mesma, mas o vaso é diferente. A matéria é a mesma, mas a aramanco como Lúcia, o trabalhar no vaso é diferente. Sabe o que Deus está dizendo? Vamos olhar e vão dizer: tem o mesmo cabelo, tem a mesma tonalidade de pele, tem o mesmo olhar, mas tem algo diferente nele. E você vai dizer que o oleiro trabalhou em mim. Quem te conhecia quebrado vai ter que olhar e vai dizer: é totalmente diferente. Vão ter que dizer: foi a mão de Deus trabalhando nesse vaso. E como eu não prego por obra do acaso, pode ser que alguém entrou aqui quebrado. Mas uma das mensagens
de Jeremias 18 o oleiro começou a fazer outro vaso. Sabe o que ele estava dizendo? Nem que eu comece tudo de novo, mas eu não tenho preguiça de trabalhar no vaso. Nem que eu comece tudo de novo, mas eu vou dar a forma que eu quero e vou usar para aquilo que eu quero. E Deus está dizendo: você pode até ter quebrado, mas eu não desisto de você, não desisto de trabalhar em você. Eu vou insistir em trabalhar na sua história. E eu aprendi com a Bíblia que Deus se importa tanto com o vaso. O vaso pode estar quebrado que ele insiste, o vaso pode estar distante que ele insiste. Não é verdade? Você lembra de Daniel capítulo 5? Olha só, o rei Beltesazar estava reinando e ele deu uma festinha para 1000 homens. E no meio da festinha ele lembrou que o seu pai Nabucodonosor tinha trago lá de Israel, do templo de Deus, alguns vasos de prata e de ouro. E aí ele disse: vai lá e pega aqueles vasos para me servir aqui. E a Bíblia diz que então foram lá e pegaram os vasos, deitaram vinho no vaso. Então usando, aí de repente o dono do vaso desceu e começou a escrever na parede. A festa parou. Sabe o que o dono do vaso estava dizendo? Até saiu da minha casa, até está distante da minha casa, está na Babilônia, mas é meu, não toca nesse vaso. E eu estou dizendo que de repente você esteja aqui hoje e alguém da tua casa, alguém da tua família, alguém que você conhece, que um dia esteve aqui, está lá fora, e você diz assim: tinha tudo para já ter morrido, tinha tudo para essa história ter um ponto final. E aí você se pergunta: por que não morreu ainda? É porque o dono do vaso está perdido, mas tem dono. Aí a mão desceu, o rei parou e perguntou para os 1000 que estavam lá: o que está escrito? Nenhum dos 1000 soube dizer. Aí a mãe do rei disse: olha, tem um certo Daniel aqui, que no tempo do seu pai, tudo que era enigma ele decifrava. Mandou chamar Daniel. Quando Daniel chegou, Beltesazar lhe perguntou assim: és tu mesmo, Daniel? Ele disse: eu sou. E aí eu posso imaginar, isso aqui é uma imaginação minha, quem sabe Daniel perguntou: o que está acontecendo? E o rei começou a dizer: eu estava dando uma festinha aqui, e de repente eu lembrei que papai trouxe lá do templo do seu Deus os vasos, e eu mandei pegar os vasos para me servir aqui na festinha. E eu posso imaginar Daniel interrompendo o rei, dizendo: eu entendi, rei, é que o vaso que é de Deus só serve para uma coisa, para servir a Deus. Vaso que é de Deus não serve para servir a Deus e a Babilônia. Até está aqui na Babilônia, mas tem o dono desceu por causa do... Eu estou profetizando que Deus vai descer aonde tem que descer. Se for no prostíbulo, ele vai descer. Se for no lugar onde eles estão usando drogas, vai descer lá. Se for no mar, vai descer lá. Mas vai trazer de volta o vaso que está perdido. Tem alguém que crê? Tem alguém que acredita nessa palavra? Então por um momento eu te convido a levantar as mãos. Se perdeu, mas vai voltar. Deus tinha tanto cuidado, já vou finalizar. Deus tinha tanto cuidado com esses vasos, que na festa de Beltesazar, Deus desceu por causa do vaso. Deus tinha uma promessa sobre esses vasos. Segundo Crônicas capítulo 36, quando os utensílios estão sendo levados, Deus disse: vai ser levado, mas todos eles vão voltar, não vai ficar um sequer. Esdras capítulo 1, eles estão voltando para o território de Israel. Quem está voltando? Todos os vasos de Deus. E é Deus dizendo: eu até permiti sair, mas tem dia certo, tem hora certa para voltar. Não vai morrer lá fora. Não vai, eu estou profetizando debaixo de uma graça que o vaso até saiu, mas não vai morrer lá fora. A mão do dono do vaso vai preservar e vai trazer de volta. Tem uma promessa. Então existe uma transição aqui dentro do livro
profeta Jeremias, que ora ele profetiza o juízo e ora ele profetiza a restauração. Do capítulo 29 até o capítulo 33, nós vemos de forma muito clara essas transições de profecias, porque ora Jeremias está profetizando a restauração, e ora ele está profetizando o juízo. Ora ele profetiza o juízo, e ora ele profetiza a restauração. E é interessante porque Jeremias vai profetizar contra Zedequias, que era o rei, e ele vai dizer: você e toda a cidade vai ser levado cativo. E quando ele profetiza, o que Zedequias faz? Coloca ele no cárcere que tinha no pátio do palacete real. E é interessante que Jeremias estava dizendo para o rei: eu sei que você tem poder de favorecer e também de desfavorecer alguém, mas eu tenho um compromisso com aquele que me chamou. Porque tem gente que profetiza baseado na condição financeira que alguém tem, não é verdade? Se pode me favorecer, eu profetizo a bênção, mas se me desfavorecer, eu vou profetizar a maldição. E com Deus não tem esse negócio não. A mesma lenha que desce no pequeno, desce no grande. A mesma correção que desce no pequeno, desce no grande. Tudo nivelado diante de Deus. Deus não tem esse negócio de gente preferenciada não. Deus não, tudo igual. Aí o que a Bíblia diz? Que Jeremias foi encerrado na prisão ou no cárcere. E você acha que Jeremias para de profetizar? Não, continua profetizando. E é interessante que o capítulo de número 33 começa uma profecia de restauração. E a Bíblia diz que então veio a voz do Senhor pela segunda vez a Jeremias, quando ele estava encerrado. O que Deus estava dizendo é: Jeremias, você está no cárcere, mas eu estou contigo, Jeremias. Está doendo, Jeremias. Não, estão te desprezando, mas eu estou contigo. É interessante que Deus fala primeiro para Jeremias: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A primeira verdade aqui, o que Deus estava dizendo é: Jeremias, não deixa o teu cenário te desanimar, não deixa o teu cenário impedir de você orar, não permita que o teu cenário impeça o nosso relacionamento. Então, Jeremias, clama a mim. A segunda verdade que a palavra de Deus foi: clama a mim e responder-te-ei. Então eu posso afirmar que a resposta não é para quem quer, a resposta é para quem ora. Porque tem gente que quer resposta, mas não quer orar. Tem gente que quer resposta, mas não quer falar com Deus. E Deus está dizendo: você está querendo me ouvir, e eu estou querendo ouvir você. Você está querendo ouvir a minha voz, eu estou querendo ouvir a tua voz. Então primeiro você clama, e quando você clamar, eu vou reagir com resposta. É interessante porque Jeremias é alguém que clama a Deus, e ele recebe o que? As mesmas profecias que ele recebeu antes. Profecia que colocou ele no cárcere. Então ele poderia dizer: vou orar para quê? Vou clamar para quê? Se toda vez que eu oro eu recebo as mesmas revelações, as mesmas profecias de julgamento, e por essas profecias eu sou colocado no cárcere, eu sou mesmo menosprezado, eu sou desprezado. E a Bíblia diz que então Jeremias, ele ouve essa voz do Senhor, e ele recebe a revelação. E qual é a revelação? Assim diz o Senhor: sobre as casas e palácios que foram derribados, quando a Babilônia entrou em guerra contra vós. Sabe o que Deus estava dizendo? De nada adiantava ter palácios sem a minha presença. De nada valia ter estratégia sem a minha presença. De nada valia ter palácios sem a minha presença. É por isso que vocês tinham muito e perdeu tudo, porque perdeu o mais importante no meio de vocês: a minha presença. E aí, nesse contexto de uma cidade destruída, que Deus libera a palavra: mas eu farei descer sobre ela saúde e cura. Sabe o que Deus estava dizendo?
eu permiti toda essa dor para trazer vocês para o centro da minha vontade. E quando vocês estiverem no centro da minha vontade, aonde houver enfermidade, haverá cura. Aonde houver morte, haverá vida. Aonde houver caídos, esses se levantarão. Eu estou profetizando para uma igreja que já se posicionou de acordo com a vontade de Deus. E a palavra é: aonde havia enfermidade, haverá cura. Aonde havia morte espiritual, haverá vida. Aonde havia gente caída, haverá pessoa erguida para a glória de Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? Toda dor foi o meu tratamento. E eu preciso dizer essa verdade, irmãos. Muitas das coisas, ou muitas das vezes, as pessoas aprendem mais na dor do que na bonança. É verdade. O que Deus estava dizendo é: eu vou permitir a dor se for necessário. Vou permitir ser derribadas as casas se for necessário. Mas eu vou arrancar aquilo que arrancou a minha presença do meio de vocês. O pecado tem esse poder de ferir a terra mesmo. Você lembra de Gênesis 3, versículo 17? Deus disse para Adão: Adão, a terra é amaldiçoada por causa do teu pecado. Era Deus dizendo: o pecado traz maldição para a terra. O mesmo Deus conversou com Salomão em 2 Crônicas 7,14 e disse: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, é buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e eu sararei a sua terra. Sabe o que Deus estava dizendo? O pecado fere, mas se converter sara. O pecado fere, mas se converter cura. E eu preciso dizer: Deus vai descer com cura sobre a terra. Se alguém essa noite, talvez a terra que está ferida na tua história é a tua família, talvez é a tua chamada, talvez é a tua vida financeira. E Deus está dizendo: enquanto você se posiciona de acordo com a minha vontade, eu vou sarando a terra, eu vou sarando, sarando. Ele sara a terra essa noite. Se coloca de pé que nós já iremos orar. Oh, meu Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui essa noite. A promessa é: derramarei saúde e cura. Eu sararei e darei abundância de paz e verdade. Eu preciso dizer que uma das coisas que o pecado faz com o ser humano é tirar a paz. E quando tira a paz, as duas enfermidades do século tomam posse. E quais são as enfermidades do século? Ansiedade e depressão. O que é a depressão? Sofrimento por coisas passadas. E o que é a ansiedade? Sofrimento por coisas futuras. Nem chegou, mas já está vivendo. Mas quando a pessoa se converte e se posiciona, ele diz: haverá abundância de paz. Vai deitar e vai dormir. E vai ter o sono do justo. E vai ter o sono do justo. Segure a mão dessa pessoa que está do seu lado e fala para ele: se você já se posicionou, se puder, fecha os corredores aí para a gente fazer oração muito forte aqui agora. Nós iremos unir a nossa fé. Nós iremos unir o nosso clamor. Olha só o que Deus disse: clama a mim e responder-te. E uma das respostas de Deus é: eu derramarei saúde e eu darei paz com abundância. Deus está dizendo: haverá paz e haverá saúde na alma, haverá saúde no espírito, haverá saúde nas emoções, haverá saúde no corpo. Eu estou profetizando que o Jeová que sara, ele já pisou aqui no meio de nós, para te dizer: se já se posicionou de acordo com a minha vontade, então me clama que eu derramarei a saúde, então me clama que eu derramarei a paz, então me clama que eu derramarei a prosperidade. Olha só, Êxodo 15, 26 diz: assim diz o Senhor: eu sou Deus que arranco do meio de vós
todas as enfermidades, porque eu sou o Senhor que te sara. Amado como nos Isaías 53, versículo 4 e 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas fomos sarados. Eu estou profetizando que haverá cura essa noite, e a cura vai começar de dentro para fora. Tem pessoas que entraram aqui com bloqueios emocionais, e Deus está dizendo: eu vou quebrar esses bloqueios hoje. Se tem alguém que acredita que Deus está falando, feche os seus olhos aí e comece a clamar ao Senhor que está na casa hoje. Eu quero ouvir a voz daqueles que podem falar com Deus essa noite. Quem pode orar? Quem pode orar? Quem pode orar? O Deus que sara está no meio de nós. Quem pode falar com Deus essa noite? Talvez você veio aqui, mas deixou alguém enfermo dentro da tua casa. Talvez você está aqui, mas tem alguém da tua família que ainda não serve a Cristo. E Ele está dizendo: enquanto você me clama aqui, eu saro a tua terra, eu saro a tua casa, eu transformo a tua família. Eu estou profetizando que enquanto você clama aqui, Deus alcança lá. Enquanto você ora aqui, Deus vai fazer lá. Enquanto você ora aqui, Ele derrama um sangue que despedaça julgos, que quebra os grilhões. Tudo aquilo que te paralisava está caindo por terra hoje. Eu já estou ouvindo a voz de Deus aqui, e Ele está mandando eu dizer que no clamor da igreja Ele desce para pelejar. No clamor da igreja Ele toca onde você não pode tocar. No clamor da igreja Ele entra onde você não entra. No clamor da igreja Ele faz aquilo que você não pode fazer. Só que eu já estou ouvindo alguém orando. Eu já estou ouvindo alguém orando. É alguém que veio aqui com um propósito essa noite e entende que se depender de nós, haverá mudança na terra dos viventes, porque nós vamos clamar e Deus vai descer com resposta. E pode orar. Eu vou deixar você orar. Eita, mana como deve pagar. Ele é como Noroeste. Olha Ele pegando processos que estavam embaixo e colocando em cima para a vitória vir com velocidade. Ele está acelerando o processo na vida de alguém. Se prepare, porque daqui a poucos dias você voltará aqui dizendo: eu clamei e Jeová desceu com resposta. Eu clamei e Jeová salvou. Eu clamei e Jeová libertou. Só quem entende que Ele está aqui, abre a boca e solta a voz. Fala com Deus. Toca no corpo essa noite. Aonde houver alguém enfermo, toca com cura agora, Espírito Santo. Toca com cura agora, Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, começa a envolver os vasos essa noite. Vai arrancando as enfermidades agora. Aonde houver uma filha te clamando, aonde houver um filho te clamando aqui essa noite, começa a tocar agora. Toque, Espírito de Deus. Só quem veio para dar liberdade ao Espírito, sendo o Espírito tocando agora. Amacandalabash. Olha
está tocando aqui no altar. Olha, já está tocando ainda na vida da igreja. Receba a cura. Amadacando convidar a sua cada vez. Ligando povo como nós. Tem liberdade aqui essa noite. É Rabaias. É da cama para poder falar. Isso vai tomando propriedade. Isso vai envolvendo teus filhos. Abra o céu sobre nós essa noite. Libera a providência hoje, Senhor. Libera o milagre hoje, Senhor. Que haja abundância de testemunhos que exaltem a tua grandeza, que exaltem o teu poder. Desce com sinais e com feitos extraordinários, porque cremos que tu és o mesmo, Senhor, o mesmo que curou no passado e cura hoje, o mesmo que libertou no passado e liberta hoje, o mesmo que batizou no passado e batiza hoje, o mesmo que encheu no passado e enche hoje, o mesmo que levantou profetas e profetisas no passado e também levanta hoje nessa casa. Que tudo seja para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu preciso perguntar: existe alguém entre nós que por algum tempo se afastou da casa do Pai, quebrou aliança com Cristo, mas hoje quer tomar a decisão de voltar para a casa do Pai? Tem alguém para Jesus essa noite? Se tem, levante uma das suas mãos e dê um sinal com uma das suas mãos, que eu estarei orando especificamente por você. Tem alguém que quer decidir dar um passo para Cristo hoje? Quando você faz uma aliança com Cristo, você está dizendo: eu quero tudo que Deus tem preparado para mim, eu quero viver os projetos de Deus. Eu pergunto uma última vez: tem alguém que quer dar um passo para Cristo esta noite? Se tem, dá um sinal com a sua mão. Não tendo, que Deus abençoe todos de uma forma especial. Eu volto à palavra. Glória a Deus, aleluia. Dê um salve de palmas mais forte. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, tomam posse dessa palavra. Saia daqui curado do corpo, curado na mente. Saia daqui restaurado, em nome de Jesus Cristo. A restauração, a cura, o teu milagre aconteceu hoje. Em nome de Jesus. Só quem crê, aplauda o nome dele. Glória a Deus. Aleluia, queridos, que Deus abençoe. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a toda a igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que visitaram em nome de Jesus.